Olá, boa noite a todos. Hoje é dia de live, última live do ano. Vamos ter a presença especial da Helena, lá de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Esperar um pouquinho para ela entrar aqui. Oi, Suzana, seja bem-vinda. Hoje é o nosso 16º episódio da nossa doce terapia. E a gente vai falar sobre as amarras ocultas que impedem a gente de evoluir. Oi, Maria, seja bem-vinda. Estamos esperando a Helena entrar aqui na nossa live, para a gente começar. Opa. Vocês estão curiosos para saber o que a gente vai falar hoje? Tem muita coisa boa para levar para a vida, para se conhecer melhor. Só mais um minutinho. Ela já recebeu o convite lá. Vamos esperar um pouquinho para ela entrar. Hoje a gente vai falar sobre as amarras ocultas, né? Que impede a gente de evoluir. A gente vai falar também como abandonar as crenças limitantes. Vamos falar por que as doenças surgem em nosso corpo. Vamos falar como curar-se a si mesmo. Quem são os nossos inimigos. O corpo é o processo de cura, como identificar a nossa cura. Como também identificar as crenças limitantes e avançar para resolver com facilidade. Oi, Fabi. Oi, Helena. Já mandei o convite para você ali, Helena, é só aceitar. Vamos falar para como conhecer frases típicas de crenças limitantes e também muita consciência aqui. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Responde aqui, Helena não recebeu o convite, o que está acontecendo, não conseguiu entrar? Agora vamos entrar o vídeo com a Helena. O convite já foi ali para você, Helena. Tá tudo bem? Seja bem-vinda, Sabrina.
Hoje a gente está se conectando com a internet lá do outro lado do mundo, veja só. Ela respondeu aqui que não está conseguindo entrar. Então, enquanto ela vai entrando, a gente vai conversando um pouquinho. Então, de onde vêm as amarras ocultas que impedem a gente de evoluir, né? E aonde a gente está amarrado que a gente às vezes não tem essa consciência? É uma série de crenças limitantes e convicções absurdas, seja com pessoas ou com empresas. Nós temos tantas amarras do passado que não é uma só. Enviou um pedido, só um minutinho que a Helena enviou o pedido aqui. Vamos ver se eu aceitando ela, entrar ao vivo com a Helena. Não está entrando. Mandei outro convite, Helena. Veja se você consegue aceitar o meu convite em vez de mandar um seu para mim. Agora sim. Vou lá. Entrou agora. Estava complicado, hein? Boa noite. Não estou vendo a sua imagem. Estás a ver? A sua imagem não. Só a voz. Oh, gaita. Eu consigo ver as duas. Consegue? Então tá. O pessoal está vendo a Helena aqui no... Então estou aqui a pôr umas anteninhas todas giras que é para tu veres. Olha lá. Não dá? Sim. Me Que será? respondem aqui se estão vendo a Helena na live. São capazes de estar a ver. É pena que não estás a ver. Pus aqui umas anteninhas do Natal e do Ano Novo. Olha, pois se não der, vamos fazer igual assim. Vamos ver aqui. Só o pessoal que está vendo a live está conseguindo ver nós duas? Só respondem para mim. Conseguem ver a Helena com as anteninhas do alce? Yeah. Vamos ver aqui. Vê lá. Sim, já. A Fernanda já disse que sim, que consegue ver as duas. Tá tudo bem, então. Então vamos lá. Yeah. Dá para fazer o print, de qualquer das formas eu faço o print e depois para te enviar. Aqui eu estou a ver as duas. Então, que bom. Isso aí. Vamos lá, então. Então, a gente começou a falar, já comecei a falar um pouquinho, Helena, as amarras que impedem a gente de evoluir, né? Onde estão essas amarras? Então, é uma série de crenças limitantes e convicções absurdas, seja com pessoas ou com empresas. Nós temos tantas amarras do passado que não é uma só. A gente acredita que é uma só. E que só fazer um movimento e cortar esses laços e que tudo se resolve, né? E que é só abrir a mão e pum, não é bem assim, né? Nada se resolve como mágica. A gente é um longo caminho pela frente, né? É um monte de movimentos que a gente tem que fazer para ir limpando cada emoção, cada sentimento, cada pensamento negativo que a gente carrega com a gente. Seja de crenças limitantes que a gente se colocou ou que a gente vem de família. Então, olha só que notícia ruim. Não temos, né, uma só, temos centenas, talvez milhares de amarras na nossa mente. Temos milhares de crenças que nos limitam a viver uma vida saudável, feliz e próspera. E tá tudo ali na nossa mente escondida. E isso é a importância da gente, né, trabalhar, olhar o pensamento, fazer terapia, olhar para cada emoção que aparece. E tantas pessoas, né, como as empresas criam doenças, porque não olham para suas emoções, não olham para as pessoas ao seu redor, não entendem o que está acontecendo e às vezes saem no julgamento. Então a doença não mata ninguém, né? Olha,
E às vezes a gente pensa, ah, porque eu fiquei doente, corro no médico, porque senão eu vou morrer. Não, ela não mata, ela serve para evitar que as pessoas enlouqueçam ou morram. Por quê? De tantas emoções e coisas negativas que colocaram dentro de si, pensamentos negativos, má alimentação, enfim, tantas coisas, né? Helena, fala um pouquinho sobre como abandonar essas crenças limitantes. Uhum. Antes de continuar, quero-me apresentar para as pessoas que não me conhecem, que são aqui os teus seguidores, não é? Eu sou psicoterapeuta integrativa e trabalho com consultas, com sessões, com descodificação do somato-emocional. E, claro, grande parte das pessoas que me procuram, elas vêm com essa problemática, porque as crenças limitantes, elas são parte da criação do ser humano, não é? Eu até trouxe aqui uma alegoria, uma história para mais ou menos ilustrar como é que isso acontece. Então, não sei se vocês conhecem a metáfora do sobrevivente e o seu bote. Eu vou passar-vos a dizer qual é essa história. Então, foi um navegador que saiu para alto mar, só simplesmente para passear, para usufruir da natureza, não é? Que o mar lhe permite, e tranquilamente estava no seu barco e não havia perspectivas de que o mar fosse ficar revolto, que fosse haver ali algum problema climático. Horas passaram e realmente veio uma tempestade. E esse navegador viu-se no meio do mar, só depois de um grande naufrágio com o seu barco, tinha um botezinho pequeno e foi a única coisa que lhe sobrou, foi esse bote que ele, não é, conseguiu entrar lá para dentro. Passado 7 dias em alto mar, esse navegador avistou terra, avistou uma ilha e conseguiu descer nessa ilha. Era ele e o botezinho dele. Nas primeiras noites foi esse bote que o ajudou, que o acolheu ou que o resguardou nas noites frias e úmidas, não é? Daquela chuva, esse bote foi o que lhe salvou. Passado uns quantos dias, ele escuta, ouve vozes, ouve fogo de artifício e então põe-se a caminhar até essas pessoas, mas carregou com ele esse bote. Foi sempre carregando dentro daquilo que ele podia, que ele conseguia, só que passado alguns metros ele já não aguentava mais carregar com aquele bote. Ele carregava com o bote e os seus pés começaram a doer, começou a ficar em ferida. Ele teve que tomar uma decisão, que era desfazer-se daquele amigo que o ajudou, que o protegeu, que o salvou em alto mar. E quantas vezes nós também não fazemos a mesma coisa, não é? Nós carregamos doenças, carregamos pessoas, carregamos situações, carregamos estas crenças que nos foram transmitidas e que nos limitam e que não nos deixam avançar, que não nos deixam ver para além daquilo que sempre nos foi transmitido, daquilo que nós sempre acreditamos ser verdade. E essas nossas crenças são que nem este bote. A dada altura, nós vamos ter que nos desfazer dele. Se queremos algo de diferente para a nossa vida, se nós queremos fazer algo mais, se queremos melhorar, se queremos deixar essas doenças que nos limitam para trás, se queremos deixar às vezes pessoas também que nos limitam, não é? Com relacionamentos tóxicos ou quem sabe até uma pessoa narcisista, não é? Que são aquelas pessoas que amam e que tratam-te bem, mas com outras intenções.
nós, a dada altura, vamos ter que nos livrar desse peso. E então é um passo complicado, sem dúvida, mas só conseguimos fazer alguma coisa quando tomamos essa decisão. Mónica, queres passar agora para ti? É isso mesmo, né, Helena? A gente precisa, às vezes, tomar decisões e soltar muita coisa para a gente seguir uma vida boa, né, e saudável. Então, eu vou falar um pouquinho por que as doenças surgem no nosso corpo, né? Então, por que elas surgem, né? A saúde é um desafio para você mesmo. E a causa da doença são as nossas emoções, né? O que a gente não cuida, a gente não está presente no agora. A saúde resulta de um desequilíbrio, né? Que resulta de haver esquecido quem é. Quando a gente esquece a nossa essência de quem a gente realmente é, a gente começa a criar doenças sem parar. O esquecimento da própria identidade cria pensamentos, ações e conduzem ao estilo de vida insalubre e, finalmente, a doença. E como conservar, né? Ou como conservar essa doença, conservar a vida, né? Para melhorar a saúde? Mantendo a profunda conexão consigo mesmo e com o propósito de vida, né? Nessa vida. Como identificar o nosso propósito, né? Ir com amor, dizer ao próprio corpo e respeitar a si mesmo, né? Se dar amor, carinho, cuidar da sua alimentação, cuidado com si diariamente. Compreender o que a saúde e o tratamento significa para você. Então, por que essa doença veio até você? Identificar, ela faz com que ela vem para nos parar às vezes, para a gente olhar para o nosso corpo, porque senão ele adoece, né? E a gente fica muito tempo paralisado, ele nos paralisa. A doença acaba nos paralisando. Então, entender a si mesmo é tomar conta de si. Como cada um aqui está tomando conta da sua vida, né? A gente tem aqui a floricultura, o Daniel, tem a Paola, Isabel, Fernanda, tem Goulart, aqui não consigo ver com o Urias, eu acho, Costa, Isabel, então, né, Fernanda. Quantas de vocês aqui tem a Sabrina, né? Tá cuidando da sua alimentação, do seu corpo, tá escutando o seu corpo, não tá deixando ele adoecer, né? Se pergunta essa pergunta, né, e anote quantos cuidados tem consigo, se tá preocupado demais com os outros e não tá olhando para si. Então, sempre que a gente tem um desequilíbrio em algum lugar na nossa vida, causamos uma doença. Então, se a gente tem um desequilíbrio no financeiro, a gente causa uma doença. Se a gente tem desequilíbrio na alimentação, a gente causa uma doença. Se a gente tem desequilíbrio com a família, a gente causa uma doença. E para tomar conta de si mesmo, você precisa de uma rotina diária. Isso inclui meditação, exercícios físicos, boa alimentação, higiene adequada, a dose certa de repouso, né, porque a gente precisa descansar, e sempre, se fizer necessário, usar as roupas certas também, o lar, né, ter cuidado no lar, no dia a dia, o cuidado com a sua casa, né, tanto a sua casa que você mora, como a casa que é o seu próprio corpo. Quanto eu estou cuidando desse corpo que me carrega para a vida? Também a gente precisa ter o desafio pessoal, né, que é o cuidado, o prazer da vida, né, o desafio de ir para o mundo, de conhecer coisas novas, isso dá prazer, dá emoção, dá movimento, vida. E também a intimidade e os amigos. Então, a gente precisa do quê? Várias coisas para a gente ter paz com a gente mesmo, para a gente ter alegria, felicidade de ir para o mundo. Como cada um está cuidando dessas partes na sua vida? Misturando tudo isso e uma dose bem grande de amor, né? Porque amor é que nos move com a leveza, com a cura, né? O amor cura tudo, não tenha dúvida disso. Sem dúvida. Terá grandes recompensas. Quando a gente cuida da nossa vida com amor, a gente com certeza vai colher muitas recompensas na vida, seja no trabalho, seja com os amigos, seja com, enfim, com o seu próprio corpo. Então, determine a si mesmo o que é bom para você, com autorresponsabilidade. Lembre-se que cada respirar, né, é para inspirar o futuro e expirar o passado. Porque a gente precisa se libertar desse fardo que a Helena comentou ali, né? Quantas pessoas carregam esse fardo, esse apego, muito pela vida, seja de coisas do passado, seja famílias, quantas
querem carregar às vezes o mundo nas costas. E não, a gente só precisa carregar a si mesmo, e se a gente tiver filhos, carregá-los eles com a gente até que eles vão para o mundo. Depois a gente cuida só da gente novamente. Então pare de cuidar do mundo ao seu redor, porque a gente só consegue mudar o mundo ao nosso redor se a gente mudar a si mesmo. Então determine, né, a si mesmo o que é bom para você com autorresponsabilidade. Lembre-se que cada respirar, né, que nem eu falei, expire o futuro e expire o passado. Manda embora tudo que não serve mais. Inspirando o futuro é tudo que você deseja criar para a vida, né, o amanhã. Então, estando presente no agora, a gente vai criar coisas novas para o futuro. Mas se a gente não está presente no agora e está apegado às coisas lá do passado, a gente não consegue criar e fazer escolhas novas. E embora, né, deixar o passado ir, ou todo o seu passado para trás, existe futuras e fluídas para você, futuras escolhas, vida novas, pessoas novas, cidades novas, até países novos. Então, olha para a sua vida e para o seu corpo, como você modelou ele, né? Ele é como sua casa, o que você aprendeu com ele, qualquer doença, qualquer dor que vier ali, é uma mensagem, lembre-se disso, doeu a perna, olha que mensagem isso quer dizer. Olha um pouquinho para trás e veja o que aconteceu um pouquinho antes para essa dor florescer em você. E você vai ter a resposta para se curar. Vendo essa mensagem, né, dirigida a você, vai ensinar uma lição. Então, aprenda com essa lição para não repetir mais. E para que ela se cure. O que mais? Vou fazer uma pergunta aqui, né? Por que você cria tanta dor em seu corpo? Né? Então, se alguém tem doença ali, né, ou está doente que está escutando essa live, por que está criando tanta dor? Né? O que essa mensagem está querendo me dizer? Pode fazer essa pergunta por vários dias, anotar no seu espelho, um lugar que você olhe, seja no banheiro ou do lado da geladeira, enfim, para que você se faça a pergunta vários dias, para ver quantas respostas vão vir para você. Porque tudo está ali dentro da sua mente e vai vir as respostas, não tenha dúvida disso. Também se pergunta o que eu posso aprender com isso, né? E para que eu aprendendo com isso, eu elimino essa minha doença. O que essa situação, essa dor está lhe dizendo? Muitas vezes até que você as compreenda. Então ela vai vir de várias formas, de vários movimentos, até você compreender o que você precisa olhar. Qual pensamento precisa mudar, qual emoção você precisa mudar. Pois então, né? Aprendendo a lição, você continuará criando, até que você não aprenda essa lição, você vai continuar criando essa situação. Então, é importante entendê-la para se livrar. Você já sabe, né, que a gente é o nosso melhor professor. Então, tente elaborar suas lições sem passar para a seguinte enquanto não tiver aprendido a anterior. Então, se a gente é o nosso próprio professor, o que eu estou buscando para me curar? Como eu estou me cuidando no meu dia a dia? Quais os meus passos que eu falei lá em cima, que é a meditação? Meditação é respirar. Respirar é colocar coisas boas na nossa mente. É isso que faz nós mudar qualquer movimento de pensamento. For estudar algo que vai levar para a vida, estude e pratique no teu dia para mudar os hábitos antigos, ruins que estão destruindo ou causando alguma doença. Se toda doença é uma mensagem direta, né, dirigida por você, que lhe diz que você não tem amado quem você é, né, que você não tem tratado você com carinho, né, a fim de que saber quem você realmente é. Essa é a base de todo o tratamento. Então, a cura vem através da mudança de pensamentos, emoções equivocados, e isso consegue com terapias, porque alcançamos uma dimensão da alma. E as pessoas que carregam uma dor horrível, ou uma dor, essa horrível solidão, né? Ou um anseio profundo de liberdade. Então, como seria você olhar para isso e criar liberdade para a vida, para escolher ou mudar o que está lhe incomodando? Então, com as terapias chega a essas áreas dolorosas, né? Que é lá da alma. E aos poucos vai criando uma força para seguir saudável em todas as áreas da vida. Na terapia de regressão, muitas pessoas experimentam os eventos lá da própria infância, né? Que estiveram ocorrendo e ainda ocorrem hoje como presente. Elas olham para aquilo e têm todas as emoções como se fosse naquele tempo. E quando a gente vivencia essas emoções lá do passado, a gente destrói a nossa vida e vai criando
essas doenças. Então, quando a gente olha, sai daquela emoção destrutiva que a gente entrou, a gente solta e escolhe novas escolhas, com isso a gente mesmo se cura. Então, tudo está gravado nas nossas memórias, né? Então, precisamos limpá-las. Helena, fala mais um pouquinho como curar de si mesmo. Vou complementar, não é? O nosso trabalho é isso mesmo, é complementar tudo aquilo que tu já disseste. A Mónica já trouxe aqui uma prática para vocês fazerem, que é apontarem, escreverem, e existe um estudo que diz todas as pessoas que apontam, que escrevem, elas conseguem reter 80% do conhecimento que é passado. As pessoas que só escutam só gravam 20%. Por isso é que eu peço sempre nas minhas lives para trazerem o kit de sabedoria, porque nós vamos passar aqui várias práticas, várias técnicas que vocês podem pôr em prática já no para melhorar então a vossa saúde, a vossa prosperidade, aquilo que está atrasado, que está atrapado, que vocês não conseguem dar um novo sentido. Se vocês porem em prática tudo aquilo que eu e a Mónica estamos a passar aqui, sem dúvida vocês conseguem dar um salto quântico mesmo antes do ano novo, ok? Vocês ponham tudo isto em prática. Então, quem tiver aí um kit de sabedoria ou então um sítio onde vocês possam apontar, eu agora vou trazer mais umas quantas práticas que vocês podem fazer. E pegando naquilo que a Mónica estava a dizer, que é curar com o amor, aquela prática que ela disse para vocês fazerem, não é? Que é olharem para vocês. Eu vou trazer então aqui a continuação. Curar-se a si mesmo. Existe uma frase que ela é famosa, ela está gravada na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, que diz: conhece-te a ti mesmo. E penso que esta frase também é capaz de estar na Bíblia, não consigo, porque penso que é conhece-te a ti mesmo e conhece e conhecerás no futuro, qualquer coisa assim do género. Então, com esta premissa desta frase, não é, que foi atribuída ao filósofo Sócrates, ela indica-nos e diz realmente aquilo que nós temos que fazer, qual é a ação que nós temos que fazer. O nosso corpo, nós fomos programados para esquecer todas as nossas capacidades, todos os nossos poderes que tão inatos em cada um de nós. O nosso corpo ele tem uma autocura inata dentro de nós, mas todo aquilo que nos foi passado, desde pequeninos, desde a barriga da nossa mãe, foi uma dependência de algo externo, sempre de alguma coisa externa, ou de medicamentos, ou de profissionais, ou de o tempo, não é? Se vocês bem podem pensar, não é? Raciocinar um pouco, quando chega a esta altura do inverno, aqui deste lado é inverno, onde eu estou, não é? Aqui na Europa, aí é verão. Mas se vocês puxarem um bocadinho pela vossa cabeça, existe sempre aquela programação. Chegando ao inverno, não é? Vêm as gripes, vêm as constipações, vêm os resfriados e tudo mais. Porquê? Porque existe essa programação, não é? Já colocada em nós, que esse tempo, essa época é para acontecer situações dessas. E, claro, nada disso é verdadeiro. Então, se tu começas a fazer esta prática de dares todas as ferramentas ao teu corpo para que ele se autocure, não é? Que ele faça uma prática de autossanação, sem dúvida tu vais conseguir ultrapassar e curar todas essas situações, sejam elas de doença, sejam elas de problemas financeiros, sejam todas essas limitações, todas essas crenças que não te deixam, ou seja, ela ter um relacionamento bom, diferente, não é? Como aquelas pessoas que estão sempre a ter os mesmos relacionamentos. Porquê? Porque existem já essas crenças limitantes que essa pessoa não é merecedora de mais. Então, se tu começares a fazer estas práticas,
vais ter de perceber que esse poder existe dentro de ti. Ele está inato. E se não tens a dificuldade de fazer isso, estamos aqui, terapeutas, que podemos te ajudar nesse teu caminho. Então eu vou-te passar aqui algumas questões, podes fazer indagações a ti mesmo que te vão ajudar a cada vez mais ires a caminho desse autoconhecimento que é crucial, que tu faças esse caminho, se então queres atingir esses objetivos. Eu vou falar aqui de algumas ações que tu podes ter no teu dia-a-dia. Se tiveres aí o teu kit de sabedoria, pega e então põe em prática, está bem? Depois aqui o Tiago diz, paz e o tempo bem revela, é bem verdade. O Tiago também está aqui a dizer que o tempo também é algo que nos ajuda, sem dúvida, nós a conseguirmos fazer esta prática de reflexão. Então, vou-vos passar aqui algumas ações para vocês então poderem ajudar à vossa autossanação. Também um pormenor que eu vos queria aqui dizer é que a palavra sanação, sanar, não é? Curar, não é? A própria palavra já nos indica que para sanar, para curarmos, é preciso uma ação. É preciso que façamos algo. Isto não é uma situação que pode vir por obra e graça de Espírito Santo. Não sei se vocês conhecem essa expressão aí desse lado, mas não é magia. Nós temos que fazer uma ação, temos que ter uma prática, se queremos chegar então a esses objetivos. Então eu vou passar aqui algumas ações que vocês podem ter para começar a reverter esses processos, está bem? Então, apontem. Uma ação, reagir de forma diferente a situações da vossa vida, do dia-a-dia. Vocês comecem, se existem situações que vos chateiam, que vos enervam, que vos põem em cólera, não é? Comecem a olhar para essa situação de outra maneira e a reagir de forma diferente. Essa é uma ação que vocês podem praticar já no vosso dia-a-dia. Outra ação, comecem a perceber como os factos impactam nos vossos sentimentos, nas vossas emoções. Como é que certas situações, como é que elas impactam, como é que elas mexem com as vossas emoções. Isso é muito importante ter consciência disso. Descobrir também uma vocação profissional ou pessoal, porque a maior parte das pessoas, elas também estão doentes porque não estão a viver o seu propósito, não estão a praticar uma profissão que lhes dá gosto fazer. A maior parte das pessoas, elas estão a exercer algo, não é? Porque lhes traz dinheiro ao final do mês, que lhes ajuda a manter a sua vida. E então, descobrir a sua vocação profissional e pessoal, isso também é muito importante para a vossa sanação. Superar o medo de coisas e de pessoas. O medo, então, é algo que paralisa muito as pessoas, porque assim ele foi instituído. Dessa forma, vocês não podem evoluir. E foi tão bem instituído que vos limita, vos adoece, vos tira toda essa capacidade, essa liberdade de fazer algo diferente para a vossa vida, para aquilo que vocês querem, não é? Mas sentir mais confiança em si mesmo e nos outros, começar a sentir confiança, não estar constantemente na defensiva, a desconfiar de todas as pessoas e de todas as situações, abrir um pouco mais, ok? Outra, adotar uma nova perspectiva sobre a vida e os problemas, olhar para certas situações não como algo que vos vem punir de alguma forma, não, olhar para essas situações que elas vêm para vos ajudar, inclusive doenças, está bem? A maior parte das doenças elas vêm para vos ajudar, ok? É uma forma de vos fazer parar,
para analisarem como é que vocês têm levado a vossa vida. As doenças, então, é um melhor guia para a nossa sanação. Conhecer e entender melhor os outros, respeitar as diferenças, valorizar competências e habilidades próprias, que normalmente nunca damos valor àquilo que nós já conhecemos, nunca paramos para olhar para aquilo que nós temos dentro de nós, habilidades que talvez para nós sejam coisas muito simples, mas sem dúvida que existem pessoas que não sabem aquilo que tu sabes, mas isso é sempre, ok? Desenvolver o amor próprio e principalmente fortalecer a autoestima, ok? Esta busca de autoconhecimento com estas ações aqui que eu vos passei, sem dúvida que vai vos pôr em um caminho de prosperidade em todas as áreas da vossa vida, sem dúvida. Acreditem, ponham em prática. Mónica, passo para ti. Muito bem. Então, quem que é o nosso inimigo, né? Que daí a gente falou, né, sobre autoconhecimento, a gente falou de onde vêm as doenças, mas de onde vem o nosso próprio inimigo? Então, ele vem o quê? Quando eu escutei, né, descobri de onde vinha, nossa, né, levei um choque. E descobri que o grande inimigo é a gente mesmo, né? E a doença tentava me impedir, pois eu estava fora da realidade. Então, quando eu escutei que eu mesmo criava minhas doenças, que eu me impedia de viver e buscar algo novo, que eu me paralisava na vida por algumas coisas que estavam acontecendo e eu não estava vendo, eu descobri também que devia olhar mais para mim, né, que estava doente e não para a doença que eu tinha, né, porque eu não olhava para a doença que eu tinha. Eu olhava o quê? Eu olhava para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Então, quando eu parei, olhei para mim, foi onde eu comecei a me curar. Quando eu entrei na terapia, comecei a olhar para cada pensamento, cada emoção, olhando para cada uma, escutando áudios, escrevendo, enfim, uma infinidade de exercícios para mudar essa minha realidade. E foi como uma mágica, né? Não foi do dia para a noite, mas uma mágica que foi acontecendo no dia a dia, eu fazendo escolhas novas, mudando o pensamento, me autocurando. Então, quando eu descobri que, né, que a mãe, que nem eu tinha falado antes, que eu era mãe só de meu filho e de ninguém mais, foi onde começou a mudar mais ainda a minha realidade. Por que que eu digo isso, né? Porque eu saí de um papel que não era meu e parei de buscar pessoas do meu lado em qual eu queria pegar na minha mão e ensinar, e eu nem sabia para mim direito. Então, quando eu comecei a estudar a mim, eu fui entendendo que não precisava levar ninguém comigo, que eu não precisava ensinar as pessoas ao meu redor, eu precisava ensinar a mim mesmo, e que com as minhas ações no meu dia a dia, ia fazer com que as pessoas mudassem, se quisessem ou não. Então, descobri que se tirarmos uma dor de alguém, né, ou de uma pessoa, e ela precisa passar por essa dor, ela cria outra. Então, eu, em vez de ficar criando mais coisas para mim, eu fui o quê? Me limpando a cada dia. E quando eu só ajudo alguém, quando a pessoa vem para mim, a pessoa e pede ajuda, senão eu não faço um movimento nenhum. Por quê? Porque às vezes as pessoas precisam passar por esse movimento para olhar para si, para curar as suas emoções com as mudanças de pensamentos, porque é isso que vai fazer com que faça ações novas. Então, a doença, sim, é uma amarra, e bota amarra nisso, porque nos paralisa de todas as formas. E que a gente cria essa dor para nos proteger da nossa própria mente doentia. Então, como seria limpar essa mente doentia que a gente vai criando tantas crenças limitantes, tantas coisas que a gente usa como verdade, né, para nos limitar? Ou que alguém implantou na nossa cabeça, né, e a gente acredita com total verdade. Ou inventamos para não ver algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Essa que a gente inventa, nossa, é muita coisa que às vezes a gente inventa isso daí para mostrar às vezes uma coisa que a gente não é, para dizer que a gente está bem e a gente não está, para mostrar uma vida que a gente não vive, né? E a gente vai criando isso, só que quando a gente está lá sozinho consigo mesmo no dia a dia, ou está deitado no seu quarto, lá sozinho, começa a vir todas essas memórias na cabeça e isso vai criando doenças. Aqui a Mari
falou que é exatamente dessa forma, né? E que enquanto olharmos para os outros, deixamos de crescer e evoluir. É bem isso mesmo, né? A gente precisa olhar para a gente mesmo. Seja bem-vindo, Júnior. Aqui, ó, tem a Valéria, tá entrando bastante pessoas. Marinesa, Rita, né, Eliane, sejam todos bem-vindos. Então, vamos se limpando, né, dessas crenças limitantes que a gente se coloca, dessas amarras, né, dessas doenças que a gente porque não está cuidando de si, está criando no seu corpo. A gente está tanto olhando para fora, olhando para o externo, que está criando mais e mais doenças. E por que que essas doenças viram amarras, né? Porque, que nem eu comentei antes ali, porque a gente tem uma mente doentia, né? Porque a mente nos mente o tempo todo. E a gente precisa ficar no silêncio, deixar com que ela fique ali o tempo todo te mandando um monte de informação. A gente precisa acalmar. E a gente só consegue acalmar a nossa mente se a gente, o quê? Fica em silêncio, se a gente medita, se a gente respira, foca na respiração, se a gente escreve e bota para fora para entender o que o nosso pensamento está falando. Já me disseram também que eu não teria cura. Muitas vezes disseram para mim a pessoa com as coisas que aconteceram na minha vida ou com doenças que eu tinha, que eu não tinha cura. E já me disseram que eu não ia sair de várias coisas, de dívidas financeiras, né? Disseram que eu nunca me livrar de certas coisas e que eu tinha que aceitar da forma que tinha, porque era para ser dessa forma. E eu dizia para mim mesmo, se eu entrei por algum motivo aqui, eu vou sair, porque eu tinha entendimento de que era o meu pensamento que estava me destruindo. Então, essa busca incansável de conhecimento, né? Porque a gente, o quê? A gente precisa se curar antes de ir para o mundo e mostrar as coisas que, para mudar ou ajudar as pessoas ao nosso redor, porque quando a gente não se cura, a gente não está se ajudando tanto e também não está ajudando as pessoas ao nosso redor. E essa é a evolução, é a cura de si mesmo. Então, eu dizia, como eu dizia para mim mesmo, que se eu entrei, eu tenho que sair, eu ia buscar ajuda, não importa onde que fosse. Eu ia atrás, me mandavam conhecimento, era um livro novo que me davam, era um filme, era uma terapia nova, eu ia lá buscar aquele movimento para mudar a minha maneira de pensar. Hoje, a minha mente é tão calma que quando eu paro, eu começo a criar sem parar coisas novas, porque daí eu olho para o passado e busco coisas que eu aprendi, eu usei na minha vida, no meu dia a dia. E é isso que eu mostro para as pessoas nas terapias. Então, eu aprendi que com esse tempo, né, eu acabei aprendendo que todo neurótico faz sempre a mesma coisa e acha que está fazendo uma coisa nova. Então, como seria buscar o conhecimento para fazer realmente coisas novas, né? Aqui fora, as coisas que acontecem com a gente, ou no mundo ali fora, né, fora da porta da nossa casa, são ecos que está dentro de nós. Então, a gente precisa olhar e nos limpar para que as coisas ali fora também sejam diferentes. E como a gente pensa e olha o mundo, as pessoas também olham para a gente dessa forma. Quando eu me curo, eu curo o mundo ao meu redor. Como a mente nos mente o tempo todo, né, e para nós, é porque ela não diz a verdade. Ela cria ilusões o tempo todo. Por que ilusões? Quantas vezes a gente volta lá no passado e olha de novo algo que aconteceu com nós e vê quantas coisas a gente criou que nem aconteceu e a gente foi criando emoções destrutivas e o acúmulo dessas emoções foi trazendo mais doença pra gente. E veja só, acreditamos nessas ilusões que a gente criou um dia e vamos levando para a vida sem fazer escolha nova ou mudar as nossas ações. Diga-me de onde vem, né, e de onde tirou tantos conceitos equivocados na vida. Então, como seria limpar esses conceitos, voltar, sim, fazer uma regressão de vida e olhar para esses conceitos destrutivos e limpá-los um por um. Então, todos esses movimentos de olhar para si, de ir lá numa terapia, de olhar o que está acontecendo, é onde a gente vai encontrar tudo que a gente precisa. Só que a gente precisa do outro para nos ajudar. Então, será que às vezes um relacionamento, né, ou com pessoas não está dando certo, né? Será que eu estou sempre certa e são as pessoas ao nosso redor que está errado? Às vezes interpretamos esses fatos, né, equivocados como reais e nem aconteceram. Quando as coisas estiverem complicadas e vocês não conseguirem encontrar a solução disso, comece a olhar o que está repetindo o tempo todo para que isso seja sempre da mesma forma.
Quando entender isso, vai mudar tudo que está com os relacionamentos com você, ou com a sua vida. Mais pessoas entrando, a Helena, o João, o Rogério, sejam todos bem-vindos. O Luiz. Helena, vamos lá, né? Então, o que o corpo é o processo, né? Como que o corpo é o processo de cura? Então, se é, que nem eu comentei, né? Que a gente tudo vem através do nosso pensamento, das nossas ações, que a gente vai criando toda essa mente equivocada que vai nos destruindo, né? A gente precisa limpar o nosso pensamento, esse movimento neurótico que a gente cria, né? Como seria sair do corpo, né? E esse processo de cura? Sem dúvida. Nós conseguimos fazer esse movimento a partir do momento em que nos conseguimos pôr, conseguimos olhar para dentro de nós próprios. Quando nós paramos e começamos a fazer estas práticas, nós aqui estamos a passar várias perguntas que vocês podem pôr em prática para vos ajudar nesse processo. Quando vocês se dispõem e aceitam que têm estado a agir de uma forma que vos tem mantido sempre nesse lugar de enfermidade, de não evolução, quando vocês aceitam esse lugar que vocês próprios se têm mantido lá, ok? Porque estamos a falar com pessoas adultas, não estamos a falar com crianças, está bem? Pessoas adultas com acesso à internet, com acesso à informação. Então, se nós temos acesso à informação, nós temos que ter essa autorresponsabilização de fazer diferente, está bem? Então, como já falei anteriormente, o nosso corpo, ele tem o poder de nos curar. No caso de enfermidades, a nossa mente, ela tem o poder de nos ajudar a ver todas as situações que temos vivido até agora de forma diferente. O nosso coração, as nossas emoções, ela tem o poder de nós sentirmos de maneira diferente, de termos as emoções de forma diferente. Para quê? Para que, dessa forma, nós consigamos então mudar todo o nosso quadro, tudo aquilo que nós temos feito. Então, eu vou-vos dar outra vez mais perguntas que vocês podem indagar, que vos vai ajudar então nesse caminho, está bem? Nesse processo. Vamos aqui a mais umas quantas perguntas. Se vocês não conseguirem apontar, depois passem por aqui na live novamente e depois apontem todas estas perguntas que eu vos estou a fazer aqui e deem as respostas. Esta é uma prática muito boa para vocês fazerem agora até o final do ano, para iniciarem um 2024 com os dois pés, não é só com um pé, o pé direito, não, é logo os dois pés na porta. Porquê? Porque vocês vão estar conscientes de todos os programas que vocês têm vindo a vivenciar até aos dias de hoje. Voltem atrás, respondam todas as perguntinhas que nós estamos aqui a passar, está bem? Então, vamos aqui, vou-vos passar aqui mais umas quantas questões para vocês se indagarem. O que posso mudar para ter mais qualidade de vida? O que posso mudar para ter mais qualidade de vida? O que estou fazendo que consome a minha energia? Ou seja, estou a canalizar a energia para um lugar que não me está a trazer nada de bom e deveria estar a canalizar para o outro lado, certo? Isto é fácil de se compreender. Outra pergunta, o que não é prioridade que eu tenho tratado como prioridade? Isso é muito importante, esta pergunta. O que não é prioridade que eu tenho tratado como prioridade? Por vezes nós estamos a dar prioridade a outras pessoas quando a prioridade somos nós. Tá bom? Isto para algumas pessoas pode chocar um pouco, mas porque tem aquela programação que têm só que fazer pelos outros, que têm que ajudar os outros, mas vocês, como a Mónica bem disse, ela estava num processo de enfermidades
E ela, enquanto não curou as suas enfermidades, o meu processo foi igualzinho ao dela, enquanto ela não curou as enfermidades dela, ela não pode ir ajudar ninguém. Então, esta questão aqui é para isso mesmo, tu tens que te priorizar a ti, tu tens que te tratar a ti em primeiro, para então depois estás capacitado para ajudar o próximo. Outra pergunta que vocês podem responder é: a qual hábito estou apegado de forma negativa? Que hábitos é que tu praticas a diário na tua vida que são hábitos negativos, ok? Claro que não vale a pena estar aqui a mencionar, não é? Vocês têm muita consciência dos maus hábitos que possam estar a praticar, não é? Fumar, beber, assistir a filmes de terror, assistir a telejornais, não é? Com energias negativas, ou seja, tudo o que é negativo, que vocês, como volto a dizer, são adultos, vocês têm consciência disso. Porquê? Porque a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, elas sabem que atitudes é que têm que fazer corretas, só que vocês nunca fizeram este exercício de vos questionar, de vos indagar, ok? E a partir desse momento que vocês começam a fazer perguntas, vocês vão ver uma mudança muito, muito grande na vossa vida. Se algo vos machuca, vos magoa, resolver isso é prioritário na vossa vida. É a prioridade máxima. Aquilo que vos está a doer é como um calo. Vocês têm ali um calo no dedo do pé, mas mesmo assim, porque têm que ir trabalhar todos os dias, apertam o calo dentro do sapato e vão mesmo com dores, mas não é isso, não é essa atitude que se requer. Requer que vocês parem, tratem desse calo em primeiro lugar e depois vocês já estão capazes de darem um bom serviço, de terem uma boa ação, ok? Parem e comecem-se a indagar, isso é muito, muito, muito importante. Mónica? Então, como identificar essas crenças limitantes para avançar e resolver a vida com facilidade, né? Vou falar de uma emoção que é a paixão, né? A gente é criado para se apaixonar e o nosso corpo gera um coração acelerado. A gente tem desejos sexuais, grande atração e euforia, e tudo isso é desencadeado na gente quando nos apaixonamos por alguém. E o motivo são os hormônios liberados no nosso corpo, dentro deles adrenalina, oxitocina e a dopamina. Então, que doido, né? A gente ainda trava, né? E resiste a isso, né? A ter paixões, a ter amor de verdade. Por quê? Para evitar se magoar. Então, quanta doença a gente cria no nosso corpo para evitar se magoar, em vez de olhar e curar e fazer as ações necessárias, porque só a gente pode fazer e ninguém mais. E não é, não tenho sono, em vez de o quê? Ocupar a mente com um livro, ocupar a mente para fazer coisas novas, é o quê? Vou lá tomar um remédio para dormir. Quando a gente ocupa o nosso dia a dia com coisas boas, a gente o quê? Vai deitar e vai dormir com leveza, sem tomar remédio. Então, para isso, a gente vai precisar o quê? Limpar o nosso pensamento, fazer as ações de paixão pela vida, fazer as coisas que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente gosta para ter paz na nossa mente. E quantas vezes a gente, para evitar de se magoar, né, a gente mantém essas ilusões de controle que a gente criou na nossa mente, em vez de viver tudo isso sem ter medo. Como experimentar relacionamentos novos, conhecer pessoas, amigos, né? Conhecer os familiares de longe, conhecer pessoas de longe, né? Olha o movimento que a gente está fazendo aqui de cura, que a gente tem tanta conexão com a Helena, que a gente o quê? A gente está em mundos diferentes, países diferentes, num mesmo mundo, né? Mas a gente se conectou com o quê? Com o olhar de cura para si, buscando essa cura para levar para o mundo, através das terapias, do autoconhecimento. Então, a gente precisa o quê? Sim, não evitar de se magoar, a gente precisa ir lá e sentir, porque quando a gente sente tudo isso, todas essas emoções,
A gente vai olhar com carinho, vai sentir a dor, mas vai sair. E toda vez que ela vier de novo, a gente vai sair com facilidade. E sim, pode acabar um dia se a gente tiver um relacionamento, pode acabar um dia se a gente tiver um trabalho que não for legal, pode acabar um dia uma amizade. Mas nesse momento pode ser a pior coisa do mundo, mas faz parte da vida essas emoções. Faz parte da vida a gente sentir para sair delas. Porque quando a gente aprende a sair de qualquer emoção destrutiva, a gente vai para o mundo sim com leveza e atrai só pessoas boas para a nossa vida. Então, a lição que eu levei para a vida, olhando para tudo isso, né, desses movimentos, tem a ver com a magia da transformação. Então, eu acreditava que as emoções positivas era a base de tudo. E era a magia mais poderosa que podia existir, né? Essa força que vem dentro do coração, que vem quando abrimos e olhamos para a nossa essência, essa verdade clara, para chegarmos, né, lá e libertar esse poder. E que precisamos fazer as pazes com todas as emoções, as impulsivas das positivas e o desespero das negativas para a gente se curar. Então, o poder se encontra, sim, dentro da gente através das emoções, tanto as positivas como as negativas. E não é só ir para o mundo com as coisas positivas, a gente precisa olhar para as negativas para se curar. Então, o poder se encontra ali, né? E quem tem o poder de se destruir, que é a gente mesmo, de criar doenças, também tem o poder de se proteger e se curar. O poder de nos salvar, né? Salvar a vida, salvar os movimentos, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E não pense em salvar o mundo, pense em salvar você, salvar o seu mundo, as pessoas que ama, a você mesmo, né? E se curar, usar esse poder para si. E jamais vai errar com alguém e muito menos se autodestruir se você curar o seu mundo. Então, o que eu deixo de mensagem aqui para a gente limpar, né, essas crenças limitantes? É que tenha coragem como adulto, né, de identificar o problema que está ali na sua frente e ver essa realidade de olhos bem abertos. Assim vai conseguir sair do mundo de ilusão que você mesmo criou e voltar para a própria realidade. Estar aqui no agora é a solução de qualquer problema. Então, olha como é difícil a gente escutar isso, né? Eu lá no passado, quando eu escutei isso, nossa, eu levei um choque. E não foi fácil, eu fiquei muito brava com a minha terapeuta. E cada vez que eu ia, ela me dava uma consciência nova. Cada consciência que eu tinha, eu buscava um livro e um entendimento novo e elevava para minha vida no meu dia a dia. Então, eu limpei muitas coisas negativas, crenças negativas, emoções negativas, através do autoconhecimento, parando a minha mente, olhando para uma coisa nova, limpando os pensamentos negativos, né, e autodestrutivos. E conforme eu fui caminhando para a vida e avançando, né, e resolvendo cada questão, cada emoção, curando as minhas emoções destrutivas, eu fui curando as minhas doenças. E tudo isso que me prendia, né, e em vez de eu parar de brigar com o problema o tempo todo, né, com as pessoas ou com as doenças, eu fui soltando e me libertando, né? E olha quanta libertação eu tive, né? Inúmeras, assim, ó, inúmeras libertações que eu tive durante a minha vida. Uma delas é eu estar aqui falando, né, com leveza com vocês, né? Que eu tive que fazer 4, 5 cursos para falar em público, para me posicionar, porque quando eu chegasse na frente da câmera ou quisesse me posicionar para alguém, eu entrava em desespero e chorava sem parar. Então, quanta coisa eu tive que curar, olhar para minhas feridas, né? E chegar e falar com a verdade, né? Sem medo do auto-julgamento, né? Por quê? Porque eu não me julgo mais pelas coisas que aconteceu, eu aprendi com elas. E quando a gente aprende, a gente solta, a gente não carrega mais com a gente. E sim, a gente vai o quê? Vai cortando, resolvendo cada coisa que aparece, porque elas parecem, são centenas, ou às vezes, que nem eu falei lá no começo, são milhares de coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente precisa avançar, resolver uma por uma. Veio, a gente resolve, porque a gente está nessa vida para resolver e ser resolvedora de problemas. Mas a gente precisa resolver os nossos primeiros antes de querer ajudar a resolver o dos outros. Porque se a gente não resolve os nossos, a gente cria muita confusão.
Então, conforme a gente vai soltando, a gente vai resolvendo com facilidade. E quando vem de novo esse problema, a gente sabe resolver como mágica, assim, uma leveza incrível. Por quê? Porque a gente soube resolver lá no passado. E a gente não deixou acumular até virar uma bola de neve gigante. Então, tem tantas coisas que eu conhecia, né? E só fui que eu não conhecia na época e eu fui conhecendo conforme fui me libertando. As amarras que eu mesmo me amarrava ou me associava de coisas que não eram para o meu bem, eu fui conseguindo soltar, eu fui criando anticorpos com os problemas. E assim eu criei um músculo, né, do meu próprio cérebro, do meu pensamento, eu fui criando esse músculo para pensar com facilidade. Agora, quando vem algo, eu vou o quê? Vou lá olhar um chá tal, um pensamento tal, livro tal, página tal. Por quê? Eu fui criando isso no meu dia a dia. E sim, dá muito trabalho, mas não tenha dúvida, é maravilhoso a gente olhar para a gente e se curar. Então, quando aparece o problema, eu já sei o que fazer e eu resolvo com facilidade. Então, é isso que a gente vai mostrando que, né, com os movimentos, eu, a Helena, né, o Marco, que a gente também está fazendo um trabalho juntos, né? Com isso, a gente vai avançando, vai aprendendo, resolvendo os problemas semelhantes que foram repetindo e a gente vai se livrando um por um. Com isso eu criei, né, dentro dos trabalhos das terapias, eu criei o Sendo Original e Autêntica, trabalhando uma emoção, né, todas as emoções uma por uma, né, e para criar uma intimidade consigo mesmo, para identificar o que precisa resolver, cada situação com leveza e alegria. E quando a gente não corre de olhar aquilo que está acontecendo, aquela emoção que a gente está se sentindo que é um sufoco, uma ansiedade, que parece que vai destruir a nossa vida, a gente não para olhar, logo ali na frente vai piorar. Sinto muito em dizer. Por isso a importância de olhar. Eu criei uma mentoria para o homem, né? Porque o homem também tem as mesmas as doenças, as emoções, né, destrutivas igual a mulher, não é diferente por ser homem ou mulher. E junto com a Helena a gente criou, né? A Helena e o Marco, a gente criou o projeto, né? Que a gente está finalizando, que vai ter um workshop agora começar em janeiro, já é para começar, que em 2024, né, que são os movimentos à descoberta, né, que é um trabalho exclusivo, né, para homens. Esse é um workshop à descoberta, que é a mentoria do homem. E a Helena e o Marco estão junto comigo fazendo esse projeto muito lindo. Logo temos novidades, né, Helena? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Vamos sim. Projeto muito bonito, muito aprofundado e diferente, não é? Diferente principalmente para o público masculino, que eles também precisam dessa atenção. E é algo que as esposas podem ter em cuidado de incentivar os seus maridos, os seus namorados e os seus companheiros a procurarem esta mentoria, a procurarem este trabalho, porque se eles andarem bem, toda a família anda bem em casa, não é? Portanto, vai ser benéfico para todos. Pode ser que o nosso público seja maioritariamente mulheres, mas são essas mulheres é que vão indicar aos seus companheiros para que eles façam esta mentoria, que é muito, muito, muito importante. Não sei se queres dar então continuação ou vamos a caminho de terminar. Pode falar sobre as frases típicas e crenças limitantes, vamos dar mais uma... Está bem. Como a Mónica estava a dizer, que ela enfrentou e continua sempre enfrentando vários processos para compreender, para limpar, para curar, e disse que eram vários, não é? São vários que foram sempre aparecendo, e isso é totalmente verdade. Porquê? Porque nós temos um processo muito, muito vasto, muito longo, que eu vos vou já explicar o que está dentro dos meus processos de atendimento, de descodificação, onde nós vamos analisar outros processos que estão incluídos nesse desenvolvimento do ser humano, que é o quê?
a gestação, como é que aquele bebê foi, como é que foi a gestação daquele bebê, como é que foi o nascimento daquele bebê, como é que foi os 9 meses antes desse bebê nascer, como foi os 9 meses antes de haver a concepção desse bebê. Nós vamos também observar, vamos também analisar mais para trás, até às gerações anteriores. 9, dependendo de nós conseguirmos encontrar logo aonde é que está essa dinâmica, onde é que está esse conflito, podemos ir de 9 a 14 gerações para trás. Ou seja, se vocês conseguirem perceber, existe aqui um caminho muito longo que todas essas situações, elas, de alguma forma, elas foram conflituosas. E nós temos várias dinâmicas no nosso corpo, no nosso ADN, que um dia mais tarde, se não forem ou realizadas com sucesso, se elas forem continuamente escondidas, se não forem observadas, se não forem olhadas, esses conflitos, esses processos vão virar doenças, vão virar limitações, nós vamos ter dificuldade de fazer, por exemplo, apresentações, vamos ter dificuldade de fazer vídeos, nós vamos ter dificuldade de fazer dinheiro, nós vamos ter dificuldade nos relacionamentos. Então, existe uma programação muito grande e então nós até podemos encontrar uma codificação, não é? Olhando para um sintoma que a pessoa possa estar a manifestar neste momento, não é? Como um câncer ou uma simples gripe, ou então encontro sempre o mesmo tipo de pessoas. Nós podemos ir resolver esse conflito primeiramente, mas depois nós temos que continuar o processo, porque além desse conflito, não é, existem todos os outros que, se não forem olhados, que se não forem descobertos, mais tarde ou mais cedo eles vão aparecer, eles vão se tornarem um sintoma. Portanto, isso que a Mónica estava a dizer é muito importante. Existe, o processo não é em uma sessão, é um processo contínuo, mas que logo nas primeiras sessões, nas primeiras consultas, conseguimos dar e transmitir muitas ferramentas que vão fazer com que tu consigas ter essa autossanação, ou consigas perceber quais são as ações que tu tens que fazer para te autocurar. É maravilhoso estes processos que nos ajudam a olhar para a vida de outra forma, não é? Não olhar para a vida com as limitações de todo o sempre, não é? Como eu disse, pode ir até 14 gerações para trás, ok? Então, será que tu tens crenças limitantes? Vou-vos aqui passar mais umas quantas perguntinhas, não é perguntinhas, neste caso são afirmações que tu vais-te indagar se por um acaso tu costumas dizer estas frases, se dás-te conta de a fazeres estas afirmações, a tropeçares em alguma delas que eu vou mencionar aqui, está bem? Eu vou fazer elas como são muitas, tem aqui número 1, número 2, se quiseres participar, escreve aqui nos comentários qual destas afirmações é que tu costumas dizer ou que tu ouves a tua família dizer, ok? Eu vou-te passar então estas afirmações assim de seguida, está bem? Porque por causa a nível de tempo, e tu, se quiseres contribuir, põe aqui nos comentários quais destas afirmações tu costumas dizer, está bem? Afirmação número 1, ok? Não existe trabalho dos sonhos. Tá? Vocês têm esta crença limitante? Seguindo, 2, os meus relacionamentos são sempre ruins, não tenho sorte nenhuma. Número 3, eu não sei
me comunicar bem. Crença número 4, pessoas com muito dinheiro não são felizes. Crença número 5, tudo é difícil. Vamos, número 6, se eu tiver muito dinheiro, vou gastar tudo, sempre tendo a gastar tudo. Ou seja, é aquelas pessoas que ganham dinheiro, mas rapidamente também o dinheiro se vai embora. Mais 7, não tenho dinheiro para nada. Crença número 8, não tenho tempo para nada. Muita atenção, as pessoas que dizem, que falam muito do tempo, são pessoas que normalmente têm problemas com tireoide, está bem? Nesse aspecto eu sou especialista porque também tive problemas na tireoide e depois descobri que era por causa disso. Não tenho tempo para nada, ok? 9, não sou bom o suficiente, bom ou boa, o suficiente. Crença número 10, não sei tudo o que preciso. Crença número 11, não consigo aprender isso. Crença número 12, não consigo me organizar. Crença número 13, eu não mereço sucesso ou coisas boas. Crença número 14, eu não sei como resolver esse problema. Crença número 15, eu não posso, não consigo, não sei fazer isso. Crença número 16, nunca vou conseguir. Crença número 17, todo mundo é melhor do que eu. Ainda por cima fazem este gesto, é a coisa pior que vocês podem fazer. Fazer este gesto de estarem a afirmar, todo mundo é melhor do que eu. Nunca vão gostar de mim. Ou então, crença número 19, sou muito tímida, muito tímido para isso. Ou crença número 20, sou um lixo, sou burro. Estas são 20 crenças, mas claro, existem outras centenas mais de crenças. E principalmente estas afirmações que vocês dizem do eu sou é das piores crenças que vocês podem ter na vossa vida. E se algum de vocês diz isso, retirem imediatamente. Eu sou, são duas palavras que vocês não devem de usar na negativa, ok? Usar sempre de forma positiva, porque isso são duas palavras sagradas e muito codificadoras, elas programam muito o ser humano. Portanto, vamos programar para o bem. Eu sou boa naquilo que eu faço, eu sou capaz, eu sou próspera. Portanto, usem sempre na positiva. Parem de usar isto na negativa, tá bem? É muito, muito, muito limitante. Portanto, isto aqui são algumas crenças limitantes que por vezes nós dizemos e que não nos apercebemos. E isto corta muito ou impede muito de nós desenvolvermos aquilo que nós queremos. Está bem? Não sei se queres, vou passar para ti então, Mónica. Vamos a caminho de terminar. Espero que todas estas práticas vos venham a ajudar, por favor, está bem? Ponham em ação, que é muito importante, como eu disse, principalmente agora antes de terminar o ano, façam esse exercício. Dá trabalho? Dá. Dói, vai doer muito, mas nada, tu não consegues desenvolver, seja o que for na tua vida, se não for através destas ações dolorosas que ocupam muito do nosso tempo, que fazem-te pensar. Só assim é que tu vais conseguir dar o salto quântico, ok? Mónica? A gente já vai estar quase finalizando. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Entrou mais a Rita, a Fernanda, né? A Rosleide, lá de Goiânia. Conheci ela num curso, né? Então, olha só como é bom, né? Sair, às vezes, para conhecer pessoas novas. A Mari, a Regiane, né? Obrigada por estarem aqui. A Madalena, a Daiane, a Graziela, a Silvana, a Neiva, a Fran. Olha quantas pessoas, né? Então, que bom saber que as pessoas estão se conectando também para mudar a maneira de pensar e curar as suas próprias doenças, né?
Então, mesmo quando procuramos médicos ou medicamentos, ou às vezes outras formas ou tentativas de cura, a gente precisa o quê? Olhar o centro da questão, que está sempre dentro de nós. E a gente só consegue isso olhando, se autocuidando, fazendo exercícios, né? Escrevendo, buscando um entendimento diferente, lendo, buscando terapias. Ou seja, não importa o direcionamento ou a proposta indicada. Se nós não abandonarmos a causa dos males da vida, os danos à saúde e as consequências deles estarão sempre presentes. Então, todos nós aqui estamos mais do que prontos para aceitar, né, as vidas passadas, ou as coisas que aconteceram no passado, ou, né, ou as vidas físicas laterais, o que está acontecendo ao nosso redor, né, tudo isso que aconteceu no passado, um cenário físico igual a este que está acontecendo hoje. Então, quantas coisas estão se repetindo na vida da gente e a gente não quer olhar para o passado para curar. E a gente só se cura se a gente voltar lá, olhar, significar e soltar. É soltar aquele barquinho que a Helena deu lá no começo da live, falando aquele barquinho que a gente quer carregar nas costas. Então, a gente vai precisar, sim, limpar esse barquinho, soltar todas essas emoções que a gente criou um dia, para não repetir elas novamente. E que se elas se vierem, a gente vai saber identificar para sair desse estado que a gente mesmo se colocou. Então, hoje, sim, né, todos nós estamos prontos para ir lá e soltar tudo isso, né? E esse espaço de tempo é diferente, mas as emoções são as mesmas. Então, foque no agora. Olha, sinta o seu corpo, sinta cada músculo, cada olhar, sinta todo ele. Veja que emoção é essa que você não olhou e transferiu para o corpo como uma proteção, entendendo que era uma proteção. Olhe para curar e soltar. Então, antes de buscar ações, né, para acrescentar na sua rotina diária, né, autoconhecimento, autocura, volte nessa live novamente, né, Helena, volte lá e faça as perguntas para se identificar, né, siga as perguntas, as orientações, né, e lembrando que a nossa doce terapia é o quê? Conhecimentos novos e experiências de coisas que a gente também viveu, porque nós somos humanos, independente de eu estar aqui hoje como terapeuta, da Helena, tá? Ou as pessoas que estão aqui, né? A Fernanda, né? Entrou mais pessoas, o Sandro, enfim, né? Aqui a Fernanda também é psicoterapeuta, né? Então, todas nós tivemos um dia, a gente teve alguma coisa que a gente não gostou, que a gente teve emoções que não foram legais, e a gente ainda carrega com a gente, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter sim emoções para curar, né? A Li botou aqui, deixa eu ver, Li botou que é preciso cortar laços que podem nos destruir, né, para seguir em frente com segurança e perseverança. Não tenha dúvida. Hoje eu estou aqui com toda a coragem do mundo para mostrar esses movimentos com você, mas não foi sempre assim, né? Quantas vezes eu fugi ou me escondi para não olhar para a minha dor, quantas vezes eu criei uma armadura para mim não olhar para as coisas que eu mesmo estava criando. E olha quanta leveza hoje de fazer esses movimentos tão lindos. Então, Lívia, gratidão. Com certeza, né, deixar de lado algumas atitudes, né, que pode ser mais simples, mais prático e mais eficaz do que somar etapas ao cotidiano. Então, limpe, solte tudo isso que está carregando. E não esqueça disso, o processo de cura está relacionado especialmente ao que você deixou de fazer. Então, não deixe de fazer. Eu a levanto bem cedo de manhã, 6 da manhã, para dar conta do meu dia, né? Para fazer um monte de coisas novas. E vocês não imaginam quanta coisa eu crio das 6 às 8 da manhã. Então, faça esses movimentos, né? Olhem para cada um, para o seu coração, para essas emoções lindas que estão ali, porque todos nós temos. E vão para a vida com toda a coragem do mundo, né, Helena? Sem dúvida, sem dúvida. É um processo muito lindo. Doloroso, mas é tão satisfatório que vocês nem imaginam. Entrando lá, não vão querer sair, não vão querer deixar, não é que somos masoquistas, gostamos de sofrer, não tem nada a ver, porque não é um sofrimento de dor,
o sofrimento é as primeiras práticas, não é? Para quem não está habituado, mas depois aquilo já se faz com muita leveza, não é? Todas essas indagações, todo o parar para olhar, depois tudo já se faz com muita, muita leveza. E a dor, eu vou-vos dizer qual é uma dor que vocês vão ter. A dor que vocês possam enfrentar é de olhar à vossa volta e verem as pessoas doentes, com processos conflituosos e elas não quererem ver diferente e não queiram obrigar ninguém a ver diferente. Preocupem-se com os vossos processos, cada um no seu individual, e mais tarde lá à frente essa pessoa ela vai parar e pode ser que ela queira fazer o mesmo que tu estás a fazer. Porque se tu fores tentar fazer com que alguém veja aquilo que tu estás a ver agora, aí vais sofrer, porque as pessoas não querem ver, tá bem? Preocupa-te contigo, o teu processo, em primeiro lugar, tá bom? Muito obrigada, Helena, muito obrigada Obrigada a todos. eu. Obrigada eu. A live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada para quem quiser ver, também vai estar no YouTube. Então, quem quiser nos seguir, né? Seguir aqui ou seguir lá no YouTube. Sempre tem coisas novas, autoconhecimento, e é muito bom levar para a vida essas coisas, né? Sem dúvida. Hoje meu sorriso é leve, mas não foi bem assim. Então, leve esse sorriso leve para o seu dia a dia, leve para essa noite, nesse olho no espelho, tenha esse sorriso leve com você. E se quem quiser, inscreva-se no meu Instagram, tá bem? Também. Helena Leni. Sim. Isso aí. Seguem ela lá, vai estar marcada aqui na live. E a gente agradece de coração, né, por fazer esse movimento. Gratidão imensa. É pena que não vistes aqui os meus corninhos de Natal, mas depois já vais ver. São tão giros. Deixar gravado, eu vou ver, estou curiosa. Vou trazer uma leveza, é uma brincadeirazinha. É a altura das festas. Beijão a todos, um ótimo final de 2023, beijinho. Né? E que 2024 seja só coisas boas, maravilhosas, né? E bênçãos na vida de cada um de vocês. Gratidão imensa. Gratidão imensa a todos. Vá, tchau, até já. Tchau. Beijinhos.